atitudes nossas também, nós te pedimos perdão. Nós pedimos também que o Senhor venha com a tua graça. Não somos nada sem a tua graça, Senhor. Queremos crescer, sim, na tua presença. Queremos, Senhor, nos aperfeiçoar cada dia mais, melhorar cada dia mais, Pai, na tua presença. Mas sabemos também que só o Senhor é perfeito. Ah, se não fosse a tua graça sobre nós, Pai. Ah, se não fosse a tua graça, Senhor. O Senhor nos dê, Senhor, sempre um coração humilde, Pai, para reconhecer os nossos erros, reconhecer o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós precisamos de Ti, Papai, o quanto nós dependemos de Ti, o quanto nós não somos nada sem o Senhor, sem a Tua presença. Venha nos encher nessa noite. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha nos tocar de uma forma especial. Invocamos a Tua presença aqui, Espírito Santo, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos encha, que o Senhor venha mover no nosso coração, no nosso espírito, Senhor, para que a gente venha arder em paixão, em amor por Ti, no nome de Jesus. Que venha queimar no nosso coração, Senhor, esse fogo do Teu Espírito, Pai, para poder ir, para poder anunciar, para poder, Senhor, Te amar mais, para poder, Senhor, evangelizar, para poder, Senhor, desejar a Tua presença, para poder, Senhor, também desejar mais e mais a santidade, Pai, porque a Tua palavra diz que sem santidade nós não veremos a Ti. Por isso que nós precisamos lutar, batalhar, Senhor, pela nossa santidade. Por isso eu te peço, Papai, venha com a Tua unção nesse lugar, no nome de Jesus. Espírito Santo, venha com a unção, vem com Teu fogo em nós. Vem com Teu fogo em nós. Comece a pedir, irmãos. Venha com Teu fogo em nós, Espírito Santo. Sabe como funciona o fogo do Espírito? Uma vontade, algo que você não consegue explicar por palavras dentro de você. Algo que você não consegue entender, colocar às vezes para fora, mas você só consegue, assim, é uma coragem que o Senhor te dá de ir fazer aquilo que é do Senhor, aquilo que agrada a Ele.
medo, Ele estará contigo. É promessa dele, que Ele vai estar contigo em todo tempo. Se foi Ele que mandou, não tenha medo. Mesmo que venha o medo, não desista. Mesmo que venha medo, não desista. Se foi Ele que mandou, se foi Deus que mandou, se foi o Senhor, o Espírito Santo que te dirige, deixa Ele te conduzir, que Ele vai te sustentar. Ele vai suprir, Ele vai mandar tudo aquilo que você necessita. Aleluia! Ele vai abrir as portas, Ele vai quebrar as cadeias, Ele vai quebrar os grilhões, Ele vai te conduzir. E você não vai nem sentir. Aleluia! Os meus pés podem falhar, ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és sobre as águas eu caminho.
recomeçamos. A intimidade que tínhamos, que deveria ter sido perdurada até o dia de hoje. Mas muitas vezes hoje falhamos. Mas a falha vem de nossa parte, não do Senhor. O Senhor não falha. O Senhor não deixa para amanhã aquilo que o Senhor pode fazer hoje. Não é como nós. Nós muitas vezes deixamos as coisas para lá. Muitas vezes deixamos de fazer as coisas para o Senhor. Nós atrasamos e ainda te culpamos porque o Senhor não fez antes. Mas eu acredito, Senhor, que o bom senso está também em nossas vidas. Quantas vezes nós dizimamos, nós ofertamos, Pai querido, acreditando na Tua palavra, e o Senhor nunca falhou, nunca nos deixou faltar nada. Em meio à crise, mesmo em meio a situações, o Senhor nunca nos deixou faltar a comida do nosso armário. O Senhor não nos deixou, Pai amado, faltar o alimento de cada dia, a vestimenta de cada dia. E isso para nós já é louvável. O Senhor é digno de ser engrandecido, Pai. Podemos não ter comido bem, mas nunca deixamos de comer. Podemos muitas vezes não ter o melhor para vestir, mas nunca andamos nu na rua. O Senhor é Deus do céu, Deus da terra, e fora de ti não há Salvador, isso é verdade. Por isso, Deus, a tua igreja continua dizimando, continua ofertando, continua rendendo graças, continua te dando honra e te dando glória, porque para ti, Senhor, é todo louvor e toda exaltação no nome de Jesus Cristo. Se assim você vê no seu coração, sai do seu lugar, vem em cima na presença do Senhor, oferte. Aleluias, aleluias. Pai querido, nós te rendemos toda a glória, majestade e honra em nome de Jesus Cristo. Se assim você crê, você dá glória a Deus e dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia!
Deus. Pode se sentar. É dia de festa, irmãos. É dia de festa porque essas nossas idas e vindas, né? Esse tempo desafiador ainda nos traz esperança. Ainda somos esperançados, né? E Deus tem sido maravilhoso, misericordioso, bondoso com cada um de nós. É maravilhoso podermos adorar. Amém. É maravilhoso podermos estar na casa dele. Eu vou te ensinar um princípio hoje. Você vai ficar estonteante. Você vai sair daqui muito feliz. Amém? Além de tudo, é palavra de Deus e ela não se contradiz. Então ela vai vir sobre a tua vida, vai vir sobre a vida da sua família, através dessa aceitação. Amém? Aleluia. Claro que até a segunda ordem, nossos cultos presenciais retornam hoje, né? Na quinta-feira o culto vai ser às 19 horas, que ainda continua aquele toque de recolher, né? Eu não vou fazer mais cedo porque aqui ainda bem não tem ninguém que trabalha assim pra fora, né? Não tem. Você trabalha registrado que sai às 6 horas da tarde, né? Então nós vamos fazer às 18, pelo menos assim a gente deixa para algum abençoado estiver voltando do serviço, pegar ele na rua, né? Trazer ele para dentro. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos divulgar, tá? Você que pode divulgar aí a respeito de horário, tá bom? Amanhã tem escola bíblica, tá? Das 7 às 8, né? Na quinta-feira, então já avisei. Na sexta-feira nós vamos ter nossa oração aqui às 19, os jovens aí no sábado, e domingão, em nome de Jesus, nós vamos estar aqui mais uma vez celebrando o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pois não deixe de orar, irmãos. Vamos continuar orando. A luta, o desafio tem sido grande, mas eu acredito ainda que Deus está por trás de tudo isso. Há uma permissão dele para tudo isso acontecer, porque aquilo que os nossos olhos ainda não viu, aquilo que não chegou ao coração daqueles que o amam, Deus tem preparado algo especial. A gente pode não estar vendo, mas eu acredito em algo muito especial, eu acredito em algo muito grande. Em todas as vezes que Deus de alguma forma se manifestou do céu, nós estivemos conversando com pastores ontem, né? Tivemos uma reunião com eles ontem, foi muito produtivo, e aí eu mencionei a respeito disso, que há algo muito grande por trás disso. E a glória vai ser de Deus. Pode ter certeza absoluta. O diabo não vai ganhar essa. O diabo não vai de maneira nenhuma sair vitorioso dessa. Amém? Amém? Deus continua estando no controle de todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Gostaria de participar de uma palavra de Deus que o Senhor me colocou no coração. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. É algo tremendo de Deus, algo espetacular dele, e ele vai mexer não somente hoje com você, vai mexer com sua família, vai mexer em todas as áreas da sua vida, vai mexer com o seu íntimo. Aleluia. Então, que hoje você continue fazendo aquela oração. Você que nos acompanha aí pelo Face, pela live do Face, né? Faça essa oração todas as vezes que você for ouvir a ministração. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Mais alto, Jesus. Fala comigo. Só fala comigo. Só eu não abro mão. Eu não estou aqui para gastar meu tempo à toa. Mas fala comigo. Eu vim aqui para isso. Amém? Então fique atento que o Senhor vai falar ao seu coração hoje. Amém? Diz assim a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. É a história de Cornélio, né? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano,
Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Eram piedosos e tementes a Deus. Eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. E orava continuamente a Deus. E orava continuamente a Deus. Aleluia. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer-lhe um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedada na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, ou caiu na unção. Viu o céu aberto, e algo semelhante a um lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Versículo 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E isto aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Então Pedro ainda estava pensando na visão. O Espírito lhe disse. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão te procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por esse motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus. Um homem justo e temente a Deus. Ele é um homem justo e temente a Deus. Respeitado por todo o povo judeu. Respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Pedro, no dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa,
Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas, uma célula. Encontrou ali muitas pessoas, uma célula. Glória a Deus. Ele disse: vocês sabem muito bem que contra a lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar-lhe por que vocês mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em casa orando. Eu estava em casa orando. A esta hora, às 3 horas da tarde, de repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Algumas traduções não faz acepção de pessoas, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas, que designara de antemão por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus enviou e constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, quando Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falar em línguas exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Aleluias, glória a Deus. Pai querido, mais uma vez eu te peço a unção dessa palavra. É uma unção de revelação, Senhor. Não há como, Deus amado, repartirmos esse pão como aqui é Belém, Pai, casa de pão quente. Se o Senhor
não for, Pai querido, aquele que vai trazer a brasa. Pedimos ao Senhor, Pai, dai-nos a brasa, Senhor, para queimar dentro de nós com a Tua palavra, sendo ainda assim, Pai querido, mesmo que algum duvide, que é para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus Cristo. Se assim você crê, você diz amém? Amém. Aleluia. Só um pouquinho para mim. Aleluia. Irmãos, todos nós cremos em Deus, amém? Amém. Amém. Todos nós, crentes, temos Deus como Senhor. Acreditamos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa salvação. Todos nós confiamos que Deus tem algo extraordinário para cada um de nós, que pela fé, nesse caminho ao qual nós estamos seguindo, no fim nós vamos ter aquilo que Ele próprio prometeu, nos dando a vida eterna, nos conduzindo à Sua própria presença. Aleluia. Mas o que o Senhor me chama a atenção, e Ele me trouxe isso com uma profundidade tão grande, que eu quero ter aqui não somente sabedoria, mas ter ousadia de te fazer saber, de te fazer entender qual que é o projeto de Deus para cada um de nós. Amém. Levar você para outra fase. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cornélio, como você acabou de ver nesse texto, era um homem temente a Deus, era um homem que orava, era um homem que dava esmolas, como nós, antes de conhecer Jesus, fazíamos. Antes de conhecer Jesus, do nosso jeito, da nossa maneira, muitas vezes, se perguntasse se a gente tinha temor de Deus, a gente falava que tinha. Nós éramos, acredito eu que na maioria, religiosos, mas só que todos nós, quando Cornélio precisou de algo mais. Amém. Cornélio não deixou de ser uma pessoa boa, não deixou de ser uma pessoa que ajudava as pessoas, porque naquela ocasião Cesareia de Filipe tinha muitos judeus ali pobres, e ele, como um romano, ele ajudava esses pobres, como nós muitas vezes ajudamos. Mas quando a gente começa a olhar para a vida de Cornélio, por mais que ele tivesse uma vida centrada em Deus, por mais que ele tivesse a sua mentalidade que ele servia a Deus, por mais que ele estivesse no caminho para o céu, precisava de algo mais. Ele poderia estar encaminhando, mas só a maneira dele viver não o levaria para o céu. É brincadeira? Te explico daqui a pouco o motivo. Porque você olha para Cornélio tinha toda a dedicação de um crente. Cornélio, ele tinha toda a aptidão de um crente. Pelo fato que simplesmente ele traz para junto de si, quando Pedro está chegando, toda a sua família e todos os seus amigos mais íntimos. Ele tinha amigo íntimo. E acredito ainda mais que parte desses amigos íntimos era da sua própria tropa. Trouxe para dentro da sua casa, porque havia algo mais. Amém. Muitas vezes, quando pessoa de autoridade e tudo mais, irmãos, nem sempre ele tem muitos amigos. Por ele ser de autoridade, tem muitos assim, que tem receio de se aproximar desse tipo de pessoa. E Cornélio fazia justamente o inverso. Ele simplesmente atraía as pessoas para ele, pela sua bondade, pela sua experiência com Deus, pelo seu temor a Deus. A Bíblia deixa bem claro a respeito como era a vida de Cornélio antes de Pedro chegar. Era um homem justo, era um homem idôneo, era um homem abençoador, era um homem que seguia padrões acima, mais elevado do que talvez pessoas que estivessem à sua volta. Porque é tão interessante que quando você pega homens desse tipo igual Jó, você pega Deus falando de Jó, viste meu servo Jó, ele é íntegro. O que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa inteira, uma pessoa que não tem
demasia, não tem ali, irmãos, uma palavra que eu posso dizer assim mais rápido para você poder entender, não tinha defeito. Tudo que ele fazia, o que ele fazia falava por ele mesmo. Tudo que Cornélio fazia falava por ele mesmo. Que ele deve ter ali ensinado a respeito de Deus, o temor de Deus naquela região de Cesareia. Com certeza ele deve ter influenciado muitas pessoas, mas faltava algo. É como se a gente estivesse indo para o céu. É como se a gente estivesse sendo Cornélio, sendo bonzinho, sendo muitas vezes ali uma pessoa centrada, mas no fim falta algo. O que esse algo está faltando? Qual é a falta que Cornélio tinha? Qual que era a necessidade que Cornélio nem sabia que ele tinha? Pelo fato que simplesmente, quando o anjo aparece para ele em visão, ali simplesmente vira para ele e fala assim, que manda chamar lá Simão, chamado Pedro. Por que tinha que chamar Pedro? Se ele já era um homem justo, se ele era um homem íntegro, se ele era um homem abençoador. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, faltava algo, né? Então a gente olha para tudo isso, irmãos, a gente começa então a entender que falta algo. Está faltando alguma coisa. É a mesma coisa quando você vai tirar comida para comer, enche teu prato, dá belezura, quando você está com fome, né? Chega até encher a boca d'água, ainda mais quando tem aquela comida que você gosta e tudo mais, que fez no maior amor, na maior paixão, que ninguém faz comida por fazer, né? Ainda mais as mulheres, que são as nossas abençoadoras dos homens, né? Estou dizendo que tem alguns homens também que são bons de cozinha, mas fez tudo isso, aí você descobre que faltou sal no arroz. Tem tudo que você gosta, tem tudo que você ama. Tem lá aquela polenta com carne moída, né? Aquela que bebe, né? Ou vaca atolada, né? Tá lá, rapaz do céu, cadê o sal? Próximo da janta, pensa só, mas faltou sal no arroz. A gente vai voltar atrás, né? Não vai comer? A gente vai comer. Quantas vezes isso já não aconteceu? A gente come, mas que faltava o sal no arroz, faltava. E tão interessante, né? Quem vê arroz aí quem vê arroz, perdão, errado. Quem vê o sal do arroz? Tchan. Tá faltando algo. A mesma coisa que você. Tem muitas coisas que eu comecei a aprender com a minha sogra a respeito de comer salado, por exemplo, né? Comer sem tempero. E um dia houve-se uma palavra-chave ali que eu achei bem interessante, né? Que inclusive até é um dos motivos de eu comer as coisas assim, muitas vezes até sem tempero. Pessoal, quando você come um negócio muito temperado, você nunca vai saber que sabor que tem aquele produto. Não notou? Quando você vai comer um tomate, o que aparece no meio do tomate e tudo mais assim que ressalta o sabor do tomate? Sal. Mas você está comendo, assim, você está experimentando o sabor. Qual é o sabor do tomate? Porque está disfarçado com sal. Ainda mais quando você joga depois ali uma cebola. Aí a cebola grita, né? Não é assim? Tá lá o tomate, o sal, tá lá o molhinho de vinagre ou aquele molinho de alho, cebolinha, aí fala um punhado de cebola, azeite. Caramba, esse povo gosta. Rapaz, coentro? Já está inventando já. Um azeitinho por cima.
Mais azeite, já tem óleo. Mas eu preciso do azeite. Olha isso aí. Põe o azeite, vai do óleo. Esse azeite de Quero o oliva. óleo, o azeite. Esse azeite de oliva. E aqueles mais antigos assim que pega salada de alface Pode ser bom. e óleo. Eu comi isso quando era criança. Mas hoje eu quero experimentar o sabor do legume. Então eu vou pedir sem sal. Eu quero saber qual é o sabor do tomate. Eu quero saber o gosto que tem a alface. Eu quero saber o gosto que tem. Vai falar alguma coisa aí, vai? Beterraba. Não, falei outro dia. Serraia. Olha, Tinha até no café. os jovens não vão saber o que é isso. Serraia tinha até no café no meu café. Meio-dia, né? Mas se faltar. Hã? Olha aí pra mim. Se faltar sal no arroz. Irmão, é simples. Qualquer um. É interessantíssimo isso. Enquanto ninguém falou, sentou alguém, deu a primeira garfada, se ninguém comentou, aquele um lá já vai assim que o arroz está sem sal. Pronto. Já criou um problema. Tá sem sal. Outra pessoa vai comer isso. Nossa, é verdade, tá mesmo. Falta de sal. O que estava faltando para Cornélio? De tudo aquilo que Cornélio estava fazendo, faltava algo. E é tão interessante que a gente pode ir na igreja, porque na casa de Cornélio tinha reunião na casa dele. Era uma igreja. A gente pode falar que a família dele era uma igreja. Os soldados dele eram uma igreja. Mas faltava algo. Então não adianta nós muitas vezes temermos a Deus, sermos justos, sermos piedosos, sermos ali pessoas generosas, se falta alguma coisa. Vai resolver? Aí entra a questão que eu quero te falar. A pessoa principal dentro da igreja que é você, a igreja que somos nós, é a pessoa do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Sem a pessoa dele, não estamos completos. Sem a orientação dele, nós não estamos completos. Muitas vezes damos espaço para Satanás e seus demônios usarem mente. Pessoas que muitas vezes passam por um problema e deixam o seu coração ser influenciado, porque não estão cheias do Espírito Santo. E é o centro, é o cerne, é a carta de alforria, é o nosso passaporte, é a chave, é a porta de entrada para o céu. Amém. Glória a Deus. Sem esse selo, sem o selo do Espírito Santo, não tem entrada para o céu. Então você começa a ver, você começa a notar, você começa a perceber a respeito daquilo que Deus não somente mostra para mim e a você uma necessidade que eu e você tem. Então não adianta simplesmente eu falar assim, não, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Se você não tiver vida no Espírito, você não tem nenhum deles. Você pode até ter consciência deles, você pode ter até sabedoria de saber quem são eles, mas isso não te dá o direito, você não tem o passaporte, você não tem a chave, você não tem a porta para você entrar no céu. Pastor, o que o senhor está me dizendo? Eu estou te dizendo que
de toda bondade, de toda especialidade de Cornélio, faltava ali o Espírito Santo. É por isso que tem muitas pessoas que são inquietas. Sabe que um dia está bom, outro dia está ruim, outro dia está mais ou menos, um dia respeita, outro dia não, um dia ouve, outro dia não quer ouvir, um dia chuta o gato, outro dia chuta o cachorro, quando não quer chutar alguém. Pessoas muitas vezes são centradas. Quem tem o Espírito Santo é uma pessoa centrada em Deus, porque o Espírito Santo ele vem complementar tudo isso. Quando deixo de falar alguma besteira, deixo de falar algum mal, é por causa que Ele está dirigindo a minha vida. Pedro foi chamado. Olha só para você ver o quanto que isso é importante. Você precisa notar que essa história de Cornélio, ela é suprema de importância, é uma supremacia que ela precisa entrar na minha vida e na sua e fazer toda a diferença. Preste só atenção. Deus, ele teve que enviar o anjo até Cornélio para convencer Cornélio para poder mandar ali o seu pessoal para buscar Pedro. Olha a logística. Preste atenção à logística de Deus. O anjo poderia ter falado para Cornélio a respeito da salvação? Poderia ou não poderia? Conversou com Cornélio. Conversou com ele. Mas só que simplesmente o projeto de Deus é para que eu e você, cheios do Espírito Santo, nós possamos levar outras pessoas. Deus poderia mandar anjos agora para nos convencer a respeito do sacrifício de Jesus na cruz? Poderia. Mas por que é que Ele mandou o pastor Gladstone na minha vida? Por que mandou o meu discipulador na minha vida? Por que mandou as pessoas que simplesmente ali exerceram autoridade sobre a minha pessoa para que eu pudesse aprender? Por que não mandou um anjo? Deus vai sempre usar pessoas. Aleluia. Muitas vezes, quando no vislumbre de nossas vidas, no vislumbre das nossas ideias, muitas vezes a gente traz até um temor no coração da gente. Mas Deus quer que você acredite nele através dos homens que Ele colocou aqui nessa terra. Amém. Esse é o motivo de estarmos debaixo de cobertura. Esse é o motivo de quando você for chorar, para que você não passe o dia chorando, faça uma ligação. Você não precisa sofrer sozinho. Agora tem pessoas que buscam cobertura em outras pessoas que não tem nada a ver, inclusive, com esse ministério. Pessoas que não fazem parte desse ministério, primeiro, não te conhece. Segundo, não vai te corrigir naquilo que você precisa ser corrigido. Se vai buscar simplesmente ideia em outro lugar, é porque simplesmente não confia na gente. Aí muitas vezes está lá, em cima do muro, e está lá os anjos chamando: pula, pula, pula. E os demônios do outro lado, lá assim, tudo parado, assim, olhando. Só para poder ver o que está acontecendo. Aí vem aquela pessoa e pergunta: por que tem uma torcida lá de lá dos anjos lá chamando você para poder pular? Mas por que o lado de cá não fala nada? Isso não, porque o muro é nosso. Quem tem dúvida não tem o Espírito Santo. Quem não exerce a sua autoridade de pai e mãe, que deixa eu te falar uma coisa, não é nossa bondade. Não é nossa bondade, aprenda isso. Não é nossa bondade que leva nossos filhos a ser salvos. Não é nossa bondade. Porque senão Deus não tinha colocado vara na Bíblia. Não tinha colocado ali disciplina na Bíblia. Ah, pastor, eu não consigo. Então abre mão para deixar alguém que consegue. Ah, eu não sei o que fazer. Sabe, mas não quer fazer. A gente dá a palavra: ei, é assim. E eu sou bem desse jeito, irmão. Se eu mando um dos meus filhos fazer alguma coisa, já conversei com a pastora a respeito disso. Muitas vezes o pastor, como os afazeres de casa, até de mãe, corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre ali, vai lá, volta aqui de novo. E quando ela dá uma ordem em casa assim, eu só fico só aqui, ó. A anteninha sobe e o radarzinho fica ali. Dali a pouco já vem o choque.
Ei, ouviu ou não? Muitas vezes ela chega, vira para mim e fala assim, que ó, ainda bem que você lembrou, que eu já tinha até esquecido. Quando eu mando também, radar fica ali. Ah, mano, se eu mandei, eu não vou esperar 10 minutos não. Meia hora? O bicho pega. Já sabe que pega. Daqui a pouquinho eu vou. Quem já ouviu isso bastante na vida, hein? Ah, mas daqui a pouquinho, ó. Porque ou você toma essa palavra, que ser uma pessoa boa. Olha o que muitas pessoas falam, né? Eu não estou fazendo nada. Aí vem aquela resposta assim, ó, é justamente por causa disso. Não está fazendo nada. Eu não estou enchendo o saco de ninguém. Mas está indo para o céu ou está indo para o inferno? Para onde está indo? Porque não adianta simplesmente, eu sei de Deus. Eu estou na igreja, eu sei de Deus. Eu sei de Jesus. Cornélio sabia ou não sabia? Pedro veio simplesmente contar para Cornélio aquilo que tinha acontecido na Judéia, que era ali do lado, perto. Você acha que Cornélio não estava sabendo o que estava acontecendo lá? Claro que o Cornélio estava sabendo. Pode não ter participado, mas ouviu falar, ele ouviu. Mas só precisou de Pedro ir lá e anunciar para ele. É por isso que a voz de autoridade, qualquer pessoa, irmãos, ela é medida a respeito naquilo que ela, no teor dela temer a Deus. Tem alguns que são mais grandinhos assim, que a gente só dá uma palavra. Eu vou orar, a sua vida vai se tornar difícil. E tem alguns filhos assim que a gente fala as coisas assim, muitas vezes quer ficar rebelde. Só eu vou orar, sua vida vai se tornar difícil. Não estou mudando para o inferno, mas só que muitas vezes tem pessoas que aprendem somente na dificuldade. É verdade ou não é? Foi fácil para Cornélio mandar os seus súditos ali até Pedro? Foi fácil. Ele teve que esperar 4 dias. Ele teve que esperar 4 dias, 2 dias de ida, 2 dias de volta, para receber a mensagem. Porque deixa eu te falar uma coisa, Deus sabe o que a gente precisa, não é o que a gente quer. Preste bem atenção. Muitas vezes nós queremos as coisas. Queremos ou não queremos? Irmão, pensa, tem gente que é pidão, hein? Pensa um pidão. Tem gente que é o bichão para pidão. É o bichão. Pensa. É verdade ou não é? Não é? Deus, estou precisando disso, Deus, estou precisando daquilo. Não estou dizendo que se você pedir, Deus não vai dar. Deus dá, a bondade de Deus, ela vem e abençoa. Mas só que nem sempre que a gente precisa. É verdade ou não é? Eu saio da minha casa perguntando para Deus o que eu preciso para hoje. Ou você já sai, Deus, eu quero um carro, quero uma casa, quero 100 mil reais no banco, tá? Deus, eu quero ficar livre do coronavírus, dá a vacina logo. Isso, aí já é pedir demais. A lista está pronta. É verdade ou não é? Então olhe para a vida de Cornélio. Cornélio precisava, por mais da vida que ele levasse, por mais que ele estivesse nessa condição, por mais que ele estivesse ali a um nível espiritual elevado, vamos dizer que ele tinha um nível elevado espiritual, porque ele orava, temia a Deus e abençoava.
É como aquele jovem rico que procurou Jesus. Jesus, o que eu faço para poder herdar o reino dos céus? Observa o mandamento. Isso eu faço desde a minha meninice. Tira o som. Me falta mais alguma coisa? Você quer ser perfeito? Tá bom. Quer ser perfeito? Vai e vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem e siga-me. Você está compreendendo a respeito do teor? Há uma necessidade que nós temos. E nós precisamos entender o que Cornélio está ensinando. O que Pedro está ensinando. Não foi fácil. Pedro veio. Pedro teve que ser convencido a ir. Porque se só chega lá e fala para ele simplesmente assim, ó, Pedro, o negócio é o seguinte, ó, o Cornélio lá está te chamando, sei lá, na casa dele lá. A primeira coisa que Pedro ia falar, quem é Cornélio? É o centurião lá, romano, não sei o que ele pensa lá, não vou não. Ele já chegou lá e falou isso para Cornélio. Só que olha, nossa lei fala que não é para a gente poder ir na casa de nenhum gentil. Mas eu vim aqui porque Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão. Tem pessoas que usam esse texto aqui para poder comer tudo quanto é porcaria. Diga-se de passagem. Aqui, né? Ainda bem que nós estamos aqui no Brasil, aqui a gente tem coisa para comer. Vai lá para a Índia, China, esses lugares assim, rapaz do céu, passou, mexeu nas perninhas, pode passar na panela que a gente come. Aí lá cachorro lá, irmão do céu, não marca bobeira não. Labrador, esses aí tem bastante carne, rapaz. Pensa. Massadinho. Então lembre-se que Pedro, quando ele chegou ali em Cornélio e explicou para aquelas pessoas ali a respeito da pessoa de Jesus, dizendo a respeito da espiritualidade, das coisas que Deus tinha providenciado naqueles dias, eles simplesmente, antes mesmo de serem batizados, foram batizados no Espírito Santo. O selo que ele precisava era o Espírito Santo. O selo que aquelas pessoas precisavam era o Espírito Santo, porque aquelas pessoas estavam ali mais necessitadas pela vida que eles estavam levando. Agora eu vou te fazer uma pergunta: aquele lugar se tornou uma igreja real, viva no Espírito Santo ou não? Imagina se esse homem alterou alguma coisa da vida dele. Se continuou se reunindo, com toda certeza absoluta, eles foram falar agora com autoridade do Espírito Santo, o que lhes havia acontecido. Aconteceu com a gente. Começa, é tão interessante. Lê esse texto de novo quando você chegar em casa. Atos 10. A mesma graça que os apóstolos receberam lá em Atos 2, eles receberam aqui. A mesma. Que o Espírito Santo veio. Aqui só não teve línguas repartidas, mas todos foram batizados. Todos falaram como lá em Atos 2. O que eles pega Atos 2 também e lê em casa. O que chamou a atenção das pessoas que estavam vendo os apóstolos ali naquele tempo, naqueles dias, naquele momento, ali naquela experiência, eles falaram algo semelhante ao que aconteceu aqui. Eles foram batizados no Espírito Santo, e está falando da grandeza de Deus, da grandeza de Deus, da grandeza de Deus. E o que aconteceu aqui em Cornélio com a família dele? Começaram também a falar da grandeza de Deus. Glória a Deus. Começa a se falar da grandeza de Deus, e isso simplesmente remete a nós aonde? A autoridade. A autoridade.
Você sabe quando nós negamos falar a verdade para os nossos filhos? Você sabe o que a gente está fazendo com eles? Quando a gente nega de fazer aquilo que nos foi proposto. Se eu simplesmente negar a palavra de Deus para meus filhos, para todos eles, eu estou os enviando para o inferno. Tão grandes. Tem alguns que eu não dou uns tapas ainda, porque tem um lombo largo assim, né? Então dá pra. Menina mais delicada, então. Mas também é. Não precisa. Tá na linha. Tem alguns assim que a gente vai lá e abusa. Né? Da moda, eu não quero justiça, eu quero vingança. Eu apanhei, vai ter que apanhar também. Ué. Todos que fazem parte da minha família, o Carlinhos, o Cauê, eu exijo da mesma forma. Ajuda também. Ou creio. Não tem. Ah, vocês são ó, tem irmão aí já tá meio revoltado. Já sei. Eu também. Amém. Eu vou arrumar uma varinha para cada um, então. Uma varinha para cada um. Escreveu, não deu? Então, foi com essa que a gente aprendeu aí. Ó, antes de doer a bunda do que doer o corpo no inferno. É verdade ou não é? Se Jesus chegasse aqui, ó, 30 varadas de marmelo, ou você vai para o inferno. Irmãos, eu apanho com gosto. Eu apanho com gosto. Uma coisa que eu não quero de forma nenhuma é para o inferno. Então, lembre-se a respeito disso. Se você tem o Espírito Santo, então seja dirigido por Ele. Seja entusiasmado por Ele. Seja uma pessoa exaltada nele. Chegou lá o filho daquele jeito. Eu vou orar para você se chacoalhar. Ah, varão. Então seja sério, seja uma pessoa simplesmente. O que está errado, chame de errado. O que está certo, elogie. Se está um pouco fora do caminho, só vamos dar uma ajustadinha nisso aqui. Você tem as medidas. Você tem as medidas. Amém ou não amém? Porque faltava para Cornélio. Deus enviou para poder chamar Pedro, que a princípio resistiu, até que o anjo de Deus disse: não chame impuro aquilo que Deus purificou. Tem 3 homens procurando você aí, vai com eles. Chega lá simplesmente quando Pedro ouve primeiro. Só que o que aconteceu, Cornélio? Não, porque o anjo me visitou 4 dias atrás aqui, na 3ª hora, 3 horas da tarde. Eu estava orando. E ele mandou te chamar. Deu o seu endereço, onde você estava. E eu enviei meus homens até você. Hoje você está aqui. Só poxa vida. É de Deus. O homem de Deus é dessa maneira. É de Deus. É de Deus. Eu sei que tem Deus nisso, porque Ele falou comigo também. Eu resistiria a isso. Mas quando Deus está por trás, irmãos, Ele não deixa falha. Ele não deixa ponto sem nó. Deus, Ele vai até o fim. Ele vem para abençoar. Ele vem para tirar muitas vezes, irmãos, aqueles pensamentos malignos, sabe, que você tem na sua mente. Aqueles sonhos que de vez em quando você sonha, sabe? Aqueles sustos que você leva. Hã? Será que é eu? Não, aquela hora que você não está esperando aquele nível de sonho. Você não está esperando aquele nível de visão. Você não está esperando aquele nível de angústia. Quem que você acha que está por trás disso? Quem que você acha que está por trás disso? Segundo a palavra de Deus, que está no livro de... Onde está aqui?
e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor buscando a quem possa tragar. Ele anda em derredor. Aleluia. Resistirem, permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que tens em todo o mundo estão atravessando pelo mesmo caminho que você. O diabo não é um leão morto. O diabo não é um leão morto. Não pare de ficar deixando esses pensamentos malignos vindo sobre a tua mente. Olha, irmão, nossa mente agora. Diga assim comigo: o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos, sobre meus sonhos. Eu consagro minha mente, meus pensamentos, os meus sonhos a Jesus Cristo, pelo poder do nome do Senhor. Aleluia! O poder de Deus vem sobre a tua vida agora, em nome de Jesus Cristo, que te cubra com a tua unção, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos agora todo o poder maligno de pensamento do diabo, em nome de Jesus Cristo. Pensamento do inferno, sonhos do inferno, nós declaramos que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Todo pensamento ruim de volta do dia cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Que vem agora sonhos bons, sonhos de revelação, pensamentos de revelação, pensamentos de Deus, pensamentos de salvação, pensamentos do Espírito Santo. Aleluia! Fique de pé agora. Ei! Você precisa ter vida no Espírito. Amém. Aleluia! 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 Nós temos uma família aqui. Amém. A nossa família é a família de Cornélio. A nossa família é a família de Cornélio. Foi salva, batizada, ungida, guardada, escondida em Deus. Amém. Aleluia. Você que tem algum pedido de oração, que às vezes está alguém doente, alguém que você conhece, permita vir os seus pensamentos agora. Nós vamos orar por eles. Você que está nos assistindo, você que tem às vezes esse tipo de sonho, faça essa mesma oração. Volte o vídeo daqui a pouco, faça essa mesma oração. Comece a exaltar o nome de Jesus Cristo na sua casa. E se você também está com problema de saúde, ou sabe que alguém nos deixa, põe a mão no seu coração. Vamos orar para essas pessoas. Espírito Santo de Deus, eu não conheço o Senhor e eu não tenho autoridade de entrar nos pensamentos dos meus irmãos. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor tem. Eu sei que o Senhor sabe quem são cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe qual que é a necessidade delas. Algumas presas por Satanás e seus demônios, outras presas na sua saúde, outras presas no seu psicológico, outras ainda presas em remédios, outras ainda presas nos seus sonhos, outros presos aí nos seus desesperos, outros ainda presos ali na sua ansiedade, muitas vezes depressão. Eu peço ao Senhor, visita agora com o teu poder, visita agora com o poder do teu Espírito Santo.